Permitam-me começar com alguns anúncios de agenda para hoje. O presidente Trump viajará para a Escócia, onde visitará tanto Turnberry quanto Aberdeen, de 25 a 29 de julho. Durante a visita, o presidente Trump se reunirá novamente com o primeiro-ministro Starmer para refinar o grande acordo comercial que foi negociado entre os Estados Unidos e o Reino Unido. E o presidente e a primeira-dama viajarão para o Reino Unido para uma visita oficial de Estado de 17 a 19 de setembro, no final deste outono. Esta será uma segunda visita de Estado verdadeiramente sem precedentes para o presidente Trump, e ele está honrado e ansioso para se encontrar com Sua Majestade, o Rei, no Castelo de Windsor. Houve uma onda de notícias econômicas positivas na última semana que gostaria de destacar hoje. A crise de inflação de Joe Biden foi derrotada. Os preços pagos por empresas americanas por bens e serviços ficaram estáveis em junho, o que é menor do que todos os 50 analistas da pesquisa da Bloomberg previram. E a inflação subjacente, que é a melhor medida da inflação, ficou novamente abaixo do esperado no mês de junho. Desde que o presidente Trump assumiu o cargo, a inflação subjacente ficou em apenas 2,1% no total, e ficou abaixo ou dentro das expectativas dos economistas em todos os meses. Os salários estão crescendo em um ritmo forte e os preços estão caindo para os americanos no dia a dia. Também vimos os preços de veículos novos e usados e passagens aéreas caírem no mês passado. Além disso, os preços da gasolina, óleo combustível, commodities energéticas, hotéis, passagens aéreas, transporte público e vegetais frescos estão todos mais baixos em relação ao ano passado. Como dissemos o tempo todo, confie no presidente Trump. O sonho americano está de volta, e as famílias comuns já estão colhendo os benefícios dessa incrível reviravolta econômica em apenas 6 meses. O presidente Trump pôs fim à era de rendição econômica e implementou tarifas poderosas para defender nossos trabalhadores e empresas e reequilibrar os acordos comerciais dos Estados Unidos. Apesar de todo o pessimismo dos chamados especialistas, que afirmavam que essas tarifas seriam o fim do mundo como conhecemos, aconteceu exatamente o contrário. As tarifas não são inflacionárias, como o presidente Trump sempre disse. Na verdade, as tarifas são uma fonte de receita massiva. Estamos vendo trilhões de dólares em investimentos privados entrarem em nosso país neste momento porque as empresas ao redor do mundo querem fabricar seus produtos aqui mesmo, com mão de obra americana, e não precisar pagar nenhuma tarifa. A receita de alfândega e tarifas já totalizou mais de 113 bilhões de dólares desde que o presidente Trump assumiu o cargo, ajudando a gerar um superávit orçamentário em junho pela primeira vez em quase uma década. Estamos realmente entrando em uma era de ouro como resultado dessas políticas comerciais pró-crescimento e de prioridade para os Estados Unidos. Sobre outro assunto, ontem na Sala Leste, o presidente teve orgulho de sancionar a lei de interrupção de todo o tráfico letal de fentanil, Halt Fentanyl Act, cercado por famílias anjo, para ajudar a finalmente acabar com a devastadora crise do fentanil que assolou milhões de americanos. De acordo com a lei Halt Fentanyl, qualquer pessoa que possuir, importar, distribuir ou fabricar quaisquer substâncias ilícitas relacionadas ao fentanil estará sujeita a processo criminal, da mesma forma que qualquer outra substância controlada da tabela 1. Esta legislação fechará as brechas que os criminosos usam para contornar a lei e facilitará para as autoridades processarem traficantes cruéis que espalham veneno em nossas comunidades. O presidente Trump sempre fez do combate à crise das drogas uma prioridade máxima, e esta importante legislação bipartidária reforça ainda mais esse compromisso. O sucesso completo e total em nossa fronteira sul, que muitos na mídia e nesta sala continuam ignorando, é outro exemplo do presidente cumprindo sua palavra às famílias que perderam entes queridos devido ao fentanil, e é mais uma vitória para o povo americano. A Alfândega e Proteção de Fronteiras acabou de divulgar as estatísticas operacionais finais do mês de junho, e preciso destacar alguns desses números incríveis. Houve apenas 6.072 detenções no Sudoeste em junho, 15% a menos do que o recorde anterior que este presidente estabeleceu no mês de março. Para colocar isso em perspectiva, o governo Biden rotineiramente registrava esse mesmo número de encontros em um único dia, e em muitos dias esse número ultrapassava 10.000 detenções na fronteira sudoeste. Também não houve nenhum imigrante ilegal liberado ao longo da fronteira sudoeste pelo segundo mês consecutivo.
O presidente Trump prometeu acabar com a invasão de imigrantes ilegais e cumpriu essa promessa ao povo americano em tempo recorde. Com a fronteira selada, as deportações estão aumentando. No último fim de semana, nossos corajosos agentes do ICE estavam prendendo imigrantes ilegais criminosos e violentos em todo o país. O ICE de Atlanta prendeu um imigrante ilegal do México condenado por tentativa de estupro de uma criança na Carolina do Norte. O ICE de Baltimore prendeu um imigrante ilegal da Guatemala que já havia sido condenado por abuso sexual de menor em Maryland. O ICE de Houston prendeu um imigrante ilegal criminoso do México cuja condenação anterior inclui agressão sexual agravada contra uma criança no Texas. O ICE de Salt Lake City prendeu um imigrante ilegal criminoso de 32 anos do México que já havia sido condenado por abuso e lesão corporal de criança. O ICE de Baltimore prendeu um imigrante ilegal criminoso de El Salvador condenado em Maryland por posse de pornografia infantil. E o ICE de San Antonio prendeu um imigrante ilegal criminoso do México condenado por agressão sexual agravada no Texas. Os homens e mulheres do ICE são heróis. Eles arriscam suas vidas todos os dias para tirar das nossas ruas o pior do pior, esse tipo de criminoso. Fora de nossas comunidades e fora do nosso país. E o presidente continua apoiando fortemente todos os agentes do ICE que estão fazendo seu trabalho para manter todos nós, incluindo todos nesta sala, em segurança. A instalação... Desculpe, só um segundo. Em outras notícias, após as ousadas ações executivas do presidente Trump para proteger crianças americanas de mutilações químicas e cirúrgicas irreversíveis, o maior provedor dessas práticas bárbaras agora irá fechar suas portas. A instalação em Los Angeles, Califórnia, é apenas a mais recente a reduzir ou eliminar seus serviços irreversíveis e prejudiciais que alimentam a mentira de que é possível mudar o sexo de uma criança. A administração Biden promoveu políticas perigosas que desafiaram a ciência médica em favor de uma ideologia transgênero radical. Mas o presidente Trump pôs fim a isso para garantir que as crianças americanas, a inocência de seus filhos, seja protegida e que nossas crianças possam ter vidas saudáveis e produtivas. Finalmente, na noite passada, os republicanos do Senado aprovaram o pacote de cortes de 9 bilhões de dólares do presidente Trump. Isso ajudará a restaurar a sanidade fiscal em nosso país ao cancelar bilhões em ajuda externa desperdiçada e, finalmente, acabar com o financiamento dos contribuintes para a PBS e a NPR, duas organizações de mídia que, de forma absurda, usaram recursos federais para promover uma agenda partidária de esquerda por muitos anos. A Câmara deve aprovar esse pacote de cortes imediatamente e enviá-lo para a mesa do presidente para assinatura. Em outra nota, sei que muitos na mídia têm especulado sobre hematomas na mão do presidente e também inchaço na perna do presidente. Portanto, em um esforço de transparência, o presidente pediu que eu compartilhasse uma nota de seu médico com todos vocês hoje. Nas últimas semanas, o presidente Trump notou um leve inchaço em suas pernas inferiores. Seguindo os cuidados médicos de rotina e por precaução, essa preocupação foi cuidadosamente avaliada pela equipe médica da Casa Branca. O presidente passou por um exame abrangente, incluindo estudos vasculares diagnósticos, ultrassonografias, Doppler venosas bilaterais dos membros inferiores foram realizadas e revelaram insuficiência venosa crônica, uma condição benigna e comum, especialmente em pessoas com mais de 70 anos. É importante ressaltar que não houve evidência de trombose venosa profunda ou doença arterial. Os exames laboratoriais incluíram hemograma completo, painel metabólico abrangente, perfil de coagulação, dedímero, peptídeo natriurético tipo B e biomarcadores cardíacos. Todos os resultados estavam dentro dos limites normais. Um ecocardiograma também foi realizado e confirmou estrutura e função cardíaca normais. Não foram identificados sinais de insuficiência cardíaca, comprometimento renal ou doença sistêmica. Além disso, fotos recentes do presidente mostraram pequenos hematomas no dorso da mão. Isso é consistente com uma leve irritação dos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, que é tomada como parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular. Esse é um efeito colateral bem conhecido e benigno da terapia com aspirina, e o presidente continua em excelente saúde, como acredito que todos vocês testemunham diariamente aqui. Portanto, o presidente quis que eu compartilhasse essa nota com todos vocês. Estou à disposição para responder a mais perguntas sobre isso.
Vamos fornecer o memorando do médico, como sempre fazemos, e em seguida passaremos para as perguntas. Aqui, em nosso novo assento para a mídia, temos Frank Corva, correspondente da Casa Branca para a Bitcoin Magazine. Oportuno, a legislação sobre criptomoedas avança no Capitólio. Por que você não começa, Frank? Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. Ótimo, agradeço, Sr. Levitt. Claro. Eu estava curioso para saber se o presidente era a favor de remover toda e qualquer linguagem sobre moedas digitais de bancos centrais da Lei Genius, talvez como um meio de fazer com que isso fosse aprovado e colocado em sua mesa. E então minha segunda pergunta foi sobre algo que o presidente falou nesta sala. Ele falou sobre uma isenção fiscal mínima de os $600 para gastos com Bitcoin e outras criptomoedas. Então eu queria saber se você poderia comentar sobre isso. Claro. Bem, o presidente sinalizou seu apoio a uma isenção mínima para criptomoedas e o governo continua apoiando isso. Estamos definitivamente receptivos a isso para tornar os pagamentos com criptomoedas mais fáceis e eficientes para aqueles que buscam usar criptomoedas de forma tão simples quanto comprar uma xícara de café. Claro, no momento isso não é possível, mas com a isenção de minimis, talvez possa ser no futuro, e continuaremos a buscar soluções legislativas para alcançar isso. Quanto à moeda digital do Banco Central e ao Genius Act que você mencionou, já passou pelo Congresso e será enviado para a mesa do presidente. Eu acredito que a Câmara está votando sobre isso. Se ainda não votaram, devem aprovar em breve. Sabemos que temos os votos necessários e esperamos que chegue à mesa do presidente e estamos planejando uma cerimônia de assinatura amanhã à tarde. Todos vocês receberão mais detalhes sobre isso. Essa legislação vai transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas. E foi isso que o presidente prometeu. Quanto à moeda digital do Banco Central, o presidente é contra. Ele fez essa promessa ao povo americano durante a campanha e, embora isso não esteja neste projeto de lei específico, ele assinou uma ordem executiva em janeiro proibindo uma moeda digital do Banco Central. O governo apoia os esforços do Congresso para transformar essa ordem executiva em lei. E acredito que haverá futuras legislações relacionadas a cripto que passarão pelo Capitólio. O presidente está ansioso para assiná-las e também para a cerimônia de assinatura desta tarde. Então, obrigado por estar conosco hoje. Claro, Jackie. Obrigada, Caroline. Houve muita discussão sobre os arquivos de Epstein e os comentários do presidente ontem chamando isso de farsa. Você pode esclarecer qual parte da farsa de Epstein é a parte farsa? O presidente está se referindo ao fato de que os democratas agora se apegaram a isso como se eles realmente quisessem transparência quando se trata de Jeffrey Epstein, o que é uma sugestão absurda para qualquer democrata fazer. Os democratas tiveram o controle deste prédio, a Casa Branca, por 4 anos, e eles não fizeram absolutamente nada quando se tratou de transparência em relação a Jeffrey Epstein e seus crimes hediondos. Foi este presidente quem ordenou ao Departamento de Justiça e ao Procurador-Geral que fizessem uma revisão exaustiva de todos os arquivos relacionados a Jeffrey Epstein, o que eles fizeram. O Procurador-Geral e o FBI, liderados por Pam Bondi, Dan Bongino, Kash Patel, são grandes patriotas, algumas das vozes mais confiáveis no movimento do Partido Republicano. É parte do motivo pelo qual o presidente os nomeou para esses altos cargos de aplicação da lei. E eles passaram muitos meses analisando todos os arquivos relacionados a Jeffrey Epstein e chegaram à conclusão que está naquele memorando, que eles redigiram e divulgaram. E, portanto, o presidente tem sido transparente. Ele cumpriu suas promessas ao povo americano, mas não gosta de ver os democratas e a grande mídia cobrindo isso como se fosse a maior história de que o povo americano se importa. O presidente tem trabalhado muito duro esta semana. Na terça-feira, ele foi à Pensilvânia, onde garantiu 90 bilhões de dólares em investimentos para o estado, para o povo daquele estado. Depois disso, ele voltou ao Salão Oval às 20 horas. Ele foi até lá para angariar votos para que a Lei Genius fosse sancionada, e graças aos seus esforços, esse projeto agora será aprovado e assinado. No dia seguinte, ontem, ele se reúne com um líder estrangeiro, o rei do Bahrein, para garantir mais investimentos para este país. E então, ontem à tarde, o presidente estava no Salão Leste da Casa Branca, consolando pais que perderam seus filhos por causa do fentanil, assinando uma legislação bipartidária, e nenhuma rede de TV a cabo deste país transmitiu esse evento ao vivo e o cobriu como deveria. Essas são as questões com as quais o presidente se importa. O que poderia ser mais importante para o povo americano do que ajudar famílias que perderam seus filhos? Essas são as questões nas quais este presidente vai continuar focado. Eu entendo que ele queira seguir em frente com essa história, mas há algumas figuras de destaque, incluindo o líder da maioria no Senado, o presidente da Câmara, manifestando apoio para que os arquivos sejam divulgados.
O deputado Massi está coletando assinaturas que forçariam uma petição de desarquivamento para uma votação no plenário sobre isso. Parece que isso não vai desaparecer. O que está impedindo o governo de simplesmente redigir qualquer informação sensível, informações do grande júri, e divulgar o que for apropriado para que o povo americano possa decidir e então deixar essa história morrer? Bem, em relação a redações ou sigilos de grande júri, essas são questões para o Departamento de Justiça. Essas também são questões para os juízes que possuem essa informação sob sigilo, e isso teria que ser solicitado e um juiz teria que aprovar. Isso está fora do controle do presidente. Ele disse, em concordância com alguns dos líderes no Capitólio, que se o Procurador-Geral e o Departamento de Justiça encontrarem qualquer outra evidência crível, eles devem fornecer isso ao povo americano. O presidente disse isso, e ele concorda com eles nesse ponto. Quando ele demitiu Martin Comey? Bem, o Departamento de Justiça fez isso e eu o encaminharia para eles. Dasha. A Casa Branca entrou em contato direto com alguns dos influenciadores do MAGA que ainda não estão satisfeitos com a gestão deste governo. E a mensagem para eles foi semelhante à que o presidente disse, que é algo como, deixe isso para lá, ou não precisamos do seu apoio. Bem, veja, o presidente e sua equipe estão sempre em contato com os apoiadores do presidente, com vozes de todos os tipos de ambos os lados do espectro político. Acho que isso é parte do motivo pelo qual este presidente é um grande presidente, porque ele está disposto a ouvir e considerar as perspectivas de outras pessoas. Mas, no fim das contas, ele liderou este país não apenas nos últimos 6 meses rumo a um sucesso histórico, mas também durante seus primeiros 4 anos como presidente. E como líder e criador do movimento MAGA, ele liderou o nosso país durante esses tempos difíceis, com base no instinto e no melhor interesse do país. E como sempre digo, o povo americano deve confiar no presidente Trump. John, vai em frente, John. Muito obrigada, Caroline. O presidente anunciou na segunda-feira que se não houver conformidade com a Rússia dentro de 50 dias, haverá aumento de tarifas. Você pode explicar como isso funciona? Antes de mais nada, o que acontece se a Rússia não encerrar a guerra com a Ucrânia em 50 dias? Bem, em 50 dias, como o presidente deixou claro, se não houver um acordo de cessar-fogo ou um acordo de paz nesse período, se a Rússia se recusar a concordar legitimamente com um cessar-fogo, então ela enfrentará tarifas muito altas e também sanções secundárias. Então, países que estão comprando petróleo da Rússia também serão sancionados. E, claro, isso causará um grande dano à economia da Rússia. E eu só acrescentaria que o presidente quer que essa guerra termine com uma solução diplomática. Ele tem insistido nisso. Esta administração gastou-me muitas horas e muito tempo tentando resolver essa guerra que está muito distante. Mas o presidente quer acabar com as matanças e salvar vidas. Reagan. Quanto à primeira parte, Caroline? Primeira parte. Reagan, vai em frente. Tenho perguntas, vá em frente. É só sobre, se me permite, apenas sobre as tarifas, a primeira parte. Entendo as tarifas secundárias, mas houve apenas os 3 bilhões de dólares em comércio entre os EUA e a Rússia em 2024. Espera-se que seja muito menos neste ano em particular. No dia 2 de abril, tanto você quanto o secretário do Tesouro disseram que não é necessário aplicar tarifas à Rússia. Você disse que, devido à falta de comércio, isso impede, essa foi a palavra que você usou, qualquer necessidade de tarifas. Por que agora e por que você acha que isso faria com que eles cedessem e chegassem a algum tipo de acordo de paz em relação à Ucrânia? 3 bilhões de reais é muito dinheiro, John. E não são só tarifas, mas também sanções secundárias implementadas em 50 dias. Reagan? Obrigada, Caroline. Tenho 2 perguntas para você. Claro. Primeiro sobre o Congresso. A congressista Salazar apresentou legislação que daria a alguns imigrantes ilegais um caminho à cidadania. 10 republicanos assinaram o que ela chama de Lei da Dignidade. Estou curioso a posição da Casa Branca dessa legislação e se o presidente vetaria esse projeto de lei caso chegasse à sua mesa. Então, pelo que eu entendo, nem a Casa Branca, nem o presidente realmente leram essa legislação. Nós temos nos concentrado, é claro, no grande e belo projeto de lei que foi aprovado, o que é mais uma conquista histórica deste presidente em tempo recorde. O Genius Act desta semana, o pacote de rescisões tem sido o foco da Casa Branca, mas o presidente deixou muito claro que não apoiará a anistia para imigrantes ilegais de forma alguma. E eu gostaria de lhe dar a oportunidade de responder à CEO da NPR. Ela está alegando que os cortes na rede deles vão, aspas, representar um risco real para a segurança pública do país. A congressista Kowski argumentou que as emissoras públicas salvam vidas
Você poderia responder a essas preocupações? A CEO da NPR disse que cortar a NPR será um risco para a segurança pública. Eu não tenho certeza de como a NPR contribui para a segurança pública do nosso país, mas sei que, infelizmente, a NPR se tornou basicamente uma voz de propaganda da esquerda. Vou te dar apenas alguns exemplos. Em 2020, a NPR se recusou a cobrir o escândalo do laptop de Hunter Biden durante o período que antecedeu a eleição. Eles disseram que as alegações não significavam muito, escrevendo que não queriam desperdiçar o tempo dos ouvintes e leitores com histórias que são apenas distrações puras. Isso não soa como uma opinião imparcial. Para mim, isso soa como uma opinião partidária. E esta é uma organização financiada pelos contribuintes. Em 2018, essa mesma CEO de quem você está falando chamou o presidente no Salão Oval, que quase 80 milhões de americanos elegeram, ela o chamou de racista. Compartilhou uma foto de si mesma usando um boné da campanha Biden for President, faz parte do conselho de um grupo ativista financiado por Soros. Em 2020, a correspondente da Casa Branca da PBS na época caracterizou o discurso do presidente Trump no Monte Rushmore como uma carta de amor ao ressentimento branco, promovendo o mito da América. Em 2017, a PBS dedicou um painel inteiro para discutir o que significa ser woke e privilégio branco. Em 2023, a mesa redonda da PBS sobre Washington, semana, encobriu a clara divindade mental de Joe Biden. Esse clipe é realmente muito legal. Eu encorajaria todos vocês a darem uma olhada. Estas não são organizações de notícias honestas. Esses são meios de comunicação partidários, de esquerda, que são financiados pelos contribuintes, e esta administração não acredita que isso seja um bom uso do tempo e do dinheiro dos contribuintes. Ed Lawrence. Ed, obrigado. Obrigada, Carolyn. Quero lhe perguntar sobre o Federal Reserve. Então, o presidente acredita que a postura ligeiramente restritiva da política monetária atual pode causar uma desaceleração econômica? E se ele acreditar nisso, quando? A que pausa você referindo? Não, a postura da política monetária é ligeiramente restritiva. O presidente acredita que essa postura ligeiramente restritiva pode causar uma desaceleração econômica por si só? Bem, eu não ouvi o presidente discutir isso especificamente. Mas o que eu sei em relação ao Federal Reserve é que o presidente tem sido muito transparente sobre seu descontentamento tanto com as políticas quanto com a gestão do Fed, e ele falou sobre isso com todos vocês de forma bastante detalhada no Salão Oval ontem. Sim, e no mês passado, mais uma. No mês passado, o primeiro-ministro canadense disse que o presidente concordou com o prazo de 21 de julho para trabalhar em um acordo comercial. Isso é daqui a 4 dias. Pode haver um acordo comercial com o Canadá em 4 dias? Bem, vamos ver. A equipe de comércio continua muito ativa em nossas conversas e discussões com o Canadá, como o próprio presidente já disse. Infelizmente, nossos vizinhos do norte têm sido bastante difíceis de lidar quando se trata de questões comerciais, mas no comércio de modo geral, como você sabe, 25 países já receberam cartas até agora diretamente do presidente com sua assinatura grande e bonita, desde o Japão até a Coreia, África do Sul, Cazaquistão, Malásia, só para citar alguns países. E o Canadá também recebeu uma carta referente aos 35%. Dito isso, se os países quiserem ter mais discussões legítimas, o governo Trump e a equipe comercial do presidente estão dispostos a ter mais conversas, mas essas cartas que esses países têm recebido são os acordos. E como o presidente disse, esses acordos serão feitos, elas são feitas sob medida para cada país com base nas preocupações dos Estados Unidos e no que é do melhor interesse do trabalhador americano e do povo americano. Carolina. Charlie, vai em frente. Obrigada, Carol. O presidente. Não, eu chamei o Charlie, mas Diana, você também pode ir. Vai em frente. O presidente disse que levantou a ideia de um promotor especial no caso Epstein. Você pode confirmar isso e ele pediu ao procurador-geral para fazer isso para nomear um promotor especial para investigar isso? Bem, a ideia foi lançada por alguém da mídia para o presidente. O presidente não recomendaria um promotor especial no caso Epstein. É assim que ele se sente. E quanto às suas discussões com o procurador-geral, não tenho certeza. Diana. Carolina. Muito obrigada. Você sabe qual foi a reação do presidente quando Mike Johnson disse que queria que arquivos adicionais, os arquivos de Epstein, fossem divulgados? Houve uma conversa com Mike Johnson sobre isso após seus comentários? Bem, não vou discutir as conversas privadas do presidente com o presidente da Câmara, mas como respondi à pergunta de Jack anteriormente, o presidente disse que se o procurador-geral, o Departamento de Justiça e o FBI tiverem alguma evidência mais confiável em relação aos crimes de Jeffrey Epstein, eles devem apresentá-la. Ele pediu que fizessem isso. Alguns dias. 4
Com dias. Com alguns dias. Carolina. Vou falar com todos vocês, começando pela moça de azul. Vai em frente. Faltando poucos dias para o prazo final de 9 de agosto, como estão indo as negociações com a Europa? Bem, acredito que o prazo seja 1º de agosto. Quanto à União Europeia, eles continuam muito interessados em negociar com o nosso país, por razões óbvias, sobre maneiras de reduzir suas barreiras tarifárias e não tarifárias que, há muito tempo, dizemos prejudicar nossos trabalhadores e nossas empresas. Então, a equipe comercial do presidente continua em negociações com a União Europeia? Ele aceitaria ou, talvez, proporia um adiamento da data de 1º de agosto, considerando todas as implicações. Ele já disse que não fará isso. Carolina. Obrigado. Boa tarde, Caroline. Em Gaza hoje... A Igreja Católica da Sagrada Família foi atingida por um projétil israelense. Sim. 3 pessoas foram mortas, 10 ficaram feridas. Qual é a reação do presidente ao fato de essa igreja ter sido atacada? Não foi uma reação positiva. Ele ligou para o primeiro-ministro Netanyahu esta manhã para tratar dos ataques àquela igreja em Gaza. E eu entendo que o primeiro-ministro concordou em divulgar uma declaração que foi um erro dos israelenses atingirem aquela igreja católica. Foi isso que o primeiro-ministro transmitiu ao presidente. E você deveria ler a declaração do primeiro-ministro que será divulgada. Carolina, voltando à sua carta que você leu no início. Claro. O presidente, você disse, um leve inchaço nas pernas. Sim, senhor. Isso está causando desconforto? Como você está tratando ele? Não houve nenhum desconforto por parte do presidente. E vocês provavelmente veem isso no dia a dia. Ele trabalha 24 horas por dia. Quanto aos tratamentos, posso deixar para o médico do presidente e nós lhe entregaremos esta carta. Acredito que isso responderá a todas as suas perguntas. Carolina, há relatos de que um banqueiro nascido na China que trabalha em Atlanta para o Wells Fargo está sendo impedido de deixar a China. Presidente, ele vai discutir isso com o presidente Xi. Você está ciente do caso? Não estou ciente, mas nossa equipe do Conselho de Segurança Nacional está. Steve lhe dará algumas respostas sobre isso. Obrigado. Kristen. Obrigada, Caroline. 2 perguntas. Então, a primeira é que o presidente Trump disse que o procurador-geral apenas lhe deu uma breve visão geral do que havia nos arquivos de Epstein. Ele tem conhecimento ou compreensão do que está nos arquivos relacionados a Epstein que ainda não foram divulgados? Não que eu saiba, e essa é uma pergunta para o procurador-geral, como eu disse. E o presidente disse ao procurador-geral que, se houver mais evidências críveis, elas devem ser divulgadas. Essas evidências teriam que ser submetidas ao presidente antes de serem divulgadas? Eu não acho. Ele disse que ela tivesse evidência confiável, deveria divulgá-la. Vai em frente. Obrigado. Vai em frente, sim. Ótimo. Obrigado. Obrigada, Caroline. 2 perguntas. Hoje... Pode prosseguir, Andrew. Não se preocupe. Hoje, dezenas de milhares de pessoas estão se reunindo em todo o país para homenagear o legado do congressista John Lewis. Enquanto isso, os republicanos no Texas estariam trabalhando para redesenhar os mapas eleitorais a pedido do presidente Trump. Como o presidente Trump concilia seu apelo à ação para os republicanos do Texas com o legado do representante John Lewis? Não tenho certeza de como as duas coisas estão relacionadas. Acho que o presidente concordaria que John Lewis serviu ao nosso país por muitos e muitos anos e que isso não tem nada a ver com os esforços de redistritamento que estão em andamento pelos republicanos do Texas para adicionar cadeiras à sua legislatura. Eles têm o direito de fazer isso. O presidente falou sobre isso aos congressistas e congressistas que servem ao grande estado do Texas, mas depende deles e do seu legislativo fazer com que isso seja aprovado. Caroline, segunda pergunta. O presidente apoia o pedido do Departamento de Justiça de apenas 1 dia de prisão para o policial condenado pelo assassinato de Breonna Taylor? E que mensagem ele acredita que isso envia para a família dela e para as outras famílias que buscam justiça em casos de violência policial? Eu não conversei com o presidente sobre esse caso. Vá em frente. Só sobre o presidente. Vá à frente. Quando o presidente conheceu o presidente interino da Síria alguns meses atrás, ele o descreveu como um cara jovem, durão e atraente. Depois dos últimos confrontos na Síria nos últimos dias, o presidente Trump ainda apoia o presidente interino da Síria? Bem, o presidente ainda apoia o caminho da Síria para um país pacífico e próspero. E você recebeu uma atualização diretamente do secretário de Estado sobre a situação em andamento entre a Síria e Israel. Eu mesmo falei com ele esta manhã para obter uma atualização e assim que os Estados Unidos se envolveram neste conflito, conseguimos diminuir a tensão, evitar conflitos. Isso parece estar continuando. Israel concordou, ou a Síria concordou em recuar suas tropas que estavam na área onde o confronto estava ocorrendo e continuamos monitorando a situação de forma muito ativa.
E o presidente quer ver a Síria se tornar um país próspero e estável, e ao suspender as sanções contra a Síria, ele está dando uma chance real para que isso aconteça e quer ver isso se concretizar. Andrew, pode prosseguir. Então, na terça-feira, o presidente contou uma história muito detalhada sobre seu tio, o renomado cientista John Trump, e Theodore Kaczynski, o falecido Unabomber. Ele disse que o Dr. Trump deu aulas para Ted Kaczynski. Ted Kaczynski só foi identificado como o Unabomber em 1996, 11 anos após a morte de John Trump. Teria sido impossível para John Trump discutir o Unabomber com o presidente. Então, do que ele estava falando? E tem uma observação a fazer. Andrew, com tantos problemas acontecendo no mundo, estou um pouco surpreso que você faça uma pergunta dessas, embora às vezes eu não fique surpreso vindo de você, eu diria. Mas mesmo assim, estou disposto a lhe dar uma resposta. O tio do presidente realmente lecionou no MIT. Ele era um professor muito inteligente. O presidente tem orgulho da família. Na verdade, ele tem uma carta do tio em papel timbrado do MIT que fica na sala de jantar do Salão Oval. Talvez a gente deixe você vê-la algum dia. Pode prosseguir, Elizabeth. Depois uma Caroline, mais uma sobre... O presidente considerará perdoar Ghislaine Maxwell. Se o caso Epstein for uma farsa. Certo. Vou começar dizendo que o presidente disse na semana passada que não se envolveria no caso do prefeito de Nova York. Se essa corrida para prefeito ainda for o caso, dado seu histórico de atrair grandes multidões na cidade de Nova York, qual o motivo para ele ficar de fora dessa forma? Bem, veja, eu acho que o presidente reserva o direito de se envolver ou não em disputas eleitorais. E ele decidiu não se manifestar sobre a corrida para prefeito de Nova York, como você corretamente apontou. Embora ele tenha chegado a dizer que absolutamente não quer ver Zimi Dami, o eleito, que é um conhecido comunista que apoia a abolição da propriedade privada e o desfinanciamento da polícia. Ele fez declarações antissemitas bastante conhecidas. Seria um desastre para Nova York e para este país, e acho bastante revelador que esse indivíduo, um comunista conhecido, passou um tempo em Washington esta semana se reunindo com líderes no Capitólio. É realmente para lá que o Partido Democrata está indo. Claramente, eles não aprenderam nada com o dia 5 de novembro e a vitória esmagadora do presidente. Carolina. Maria, vai em frente. Você ainda vai? Obrigada, Caroline. Eu queria voltar aos hospitais que pararam de fornecer cirurgias transgênero e hormônios para crianças. Nesse caso, isso tem alguma coisa a ver com as intimações do Departamento de Justiça da semana passada? Devemos esperar que mais hospitais encerrem seus programas? E eu também queria perguntar o que você acha de todas essas reportagens da mídia, especialmente da AP, que eu notei, que retratam essas crianças como se estivessem perdendo algo que está salvando suas vidas. Sim. Acho que o presidente falou bastante sobre esse assunto, que é uma questão política, mas também realmente uma questão cultural que impacta a crianças e famílias. Ele falou muito sobre isso durante a campanha e acho que ficou bastante surpreso com o aumento que estávamos vendo e com a aceitação por parte do Partido Democrata quando se trata da castração química e mutilação de corpos jovens e inocentes. E por isso o presidente fez disso uma prioridade logo no início, assinando ordens executivas muito rigorosas para cortar o financiamento de qualquer hospital ou qualquer estabelecimento médico neste país que ofereça esses procedimentos bárbaros. E como resultado dessa política firme e da posição de bom senso do presidente sobre esse tema, tivemos uma resposta tão esmagadora, o que é ótimo para as crianças do Arizona. O Hospital Infantil de Phoenix parou de fornecer bloqueadores de puberdade e terapia hormonal para menores. Na Califórnia, a Stanford Medicine encerrou as cirurgias de mudança de sexo para menores. O Hospital Infantil de Los Angeles está fechando seu programa cirúrgico do Centro de Saúde e Desenvolvimento para Jovens Trans. Em Illinois, o Hospital Infantil Lurie de Chicago parou de realizar cirurgias de mudança de sexo. Mais uma vez, vamos pensar sobre o que estamos falando aqui. Cirurgias de mudança de sexo para menores. Essas são práticas bárbaras que nenhuma criança inocente deveria ter que suportar. E o presidente quer proteger a inocência das crianças, e eu sei que a grande maioria dos americanos o apoia nesse esforço. Esse é um esforço muito popular e de senso comum que esta administração tomou, e vimos muitas dessas instituições médicas seguirem as ordens executivas do presidente. Mas continuaremos a tomar novas medidas sobre esta questão importante. Garrett. Eu também, se você me permite. Sobre o pacote de rescisões, gostaria de saber o que a Casa Branca pensa da teoria de que ele aumenta as chances de uma paralisação? A teoria é:
Por que algum democrata votaria em um acordo bipartidário de gastos com republicanos, se eles podem se virar e recuperar o dinheiro no dia seguinte? Olha, os 9 bilhões em wires em lixo que estavam em nosso financiamento federal e que agora estão sendo rescindidos. Isso é algo bom para o povo americano e para o contribuinte americano. E acho que nossa diretora do Escritório de Administração e Orçamento estava dizendo: esse processo deveria ser mais bipartidário. Houve um tempo neste país em que os democratas também se importavam em eliminar o desperdício, a fraude e o abuso nos nossos gastos federais. Acho que todo americano concorda que o governo gasta dinheiro demais com coisas que não importam. Algumas dessas coisas incluem a PBS e a NPR, ou, por exemplo, o Democracy Fund, que recebeu um financiamento de 83 milhões de dólares através do Departamento de Estado, mas estavam destinando centenas de milhares de dólares para centros de igualdade de gênero e empoderamento no Iêmen, 3,9 milhões de dólares para fortalecer a integridade da informação, a igualdade e a democracia para a população LGBTQI dos Balcãs Ocidentais. Esses não são bons usos dos fundos dos contribuintes e os republicanos têm orgulho de liderar esses esforços, e gostaríamos que mais democratas se juntassem a nós nisso. Queria dar continuidade à pergunta de Marie Tomei, só para esclarecer. A Casa Branca tinha algum conhecimento ou o presidente aprovou sua demissão? Esta foi uma decisão tomada pelo Departamento de Justiça. Caroline. Houve um acordo feito entre o Departamento de Imigração e Alfândega e os Centros de Serviços Medicaid e Medicare sobre o acesso às informações do Medicaid para 92 milhões de beneficiários do Medicaid em todo o país. Isso inclui informações de saúde. Então, como isso não viola as violações da IPA e as preocupações com a privacidade, por exemplo, dos cidadãos americanos? Vou ter que repassar isso para o Departamento de Imigração e Alfândega. Não estou familiarizado com o acordo que eles fizeram. Obrigado. Obrigada, Caroline. Duas perguntas. Roosevelt disse hoje que vai investigar os custos excessivos do projeto de renovação do FED. Existe um prazo para ele retornar com as conclusões ao presidente? Acredito que não há um prazo definido pelo presidente para o Roosevelt, mas, novamente, acho que é um bom uso do tempo dos contribuintes investigar esse projeto, que está milhões e milhões de dólares acima do orçamento. É para uma grande e bela mansão para o presidente do Federal Reserve, e eu entendo que custou muito mais do que o belo palácio onde muitos de vocês estiveram conosco quando fomos ao exterior. Então, é completamente desnecessário. É caro e acho que é bom que o governo liderado pelo presidente esteja investigando isso. E se o governo descobrisse irregularidades ou fraude, o presidente consideraria demitir Jerome Powell? Olha, é uma pergunta hipotética. Vamos ver no que vai dar. O presidente falou ontem sobre como se sente sobre esse assunto. Claro, vai em frente. Muito obrigada, Caroline. Então vimos o embaixador Russell B. chegar ao julgamento do primeiro-ministro Netanyahu para mostrar seu apoio. O presidente planeja impor algum tipo de sanção contra o sistema judiciário de Israel? Não tenho nenhuma atualização para você sobre isso, nem nenhum anúncio a esse respeito. Não acredito nisso. O presidente acredita que a justiça foi feita no caso Epstein? Veja, o presidente acredita que ordenou que o Departamento de Justiça fizesse uma revisão exaustiva e completa e eles fizeram isso. E eles todos concordaram, o diretor do FBI, o vice-diretor do FBI, o procurador-geral, no memorando que eles redigiram e divulgaram. Concede a estrangeiros ilegais o status legal por períodos de 7 anos. Também oferece um caminho permanente para residência para os chamados Dreamers e, você sabe, o presidente Trump e a secretária do Trabalho Chaves, que anteriormente foi coautora de uma versão deste projeto quando estava na Câmara, já falaram sobre um acordo de trabalho semelhante ao projeto Eu Acredito. Qual é a diferença entre um acordo de trabalho e anistia? Veja, como eu disse a Reagan, o presidente e a Casa Branca não revisaram essa parte específica da legislação. Não é aí que nosso foco tem estado, mas o presidente, por exemplo, tem sido muito claro. Ele não apoia a anistia. Caroline. Olha só alguns amigos lá atrás. Brian, vai em frente. Obrigado, era fundo da sala. Muito obrigado. Você não chegou cedo o suficiente para conseguir um bom lugar aqui na frente. Adorei alguma atualização sobre o Alto Penn. Eu sei que houve, o Departamento de Justiça e outros estavam analisando os milhares de documentos que foram assinados pouco antes de Joe Biden deixar o cargo. Alguma atualização sobre o Alto Penn? Sim. Não estou rindo de você, só estou rindo de como você está longe e vocês vão precisar de alguns microfones aí atrás. Sobre a investigação do Alto Penn, sim. O escritório do Conselho da Casa Branca iniciou sua própria investigação sobre o uso do Alto Penn pelo ex-presidente Biden.
Nós solicitamos alguns documentos aos arquivos nacionais e, novamente, como já disse muitas vezes deste púlpito, e o presidente também já afirmou, é extremamente importante que descobramos quem realmente estava à frente do processo de tomada de decisão aqui na Casa Branca, porque o ex-presidente Biden admitiu ao The New York Times. Eu entendo que ele nunca deu entrevistas quando estava aqui, mas agora, de repente, ele quer dar uma. E ele disse que, na verdade, não revisou cada indulto que assinou ao sair do cargo. Isso é extremamente preocupante, e posso garantir que é algo que este presidente jamais toleraria. Este é um presidente que assina documentos o tempo todo. Qualquer documento com implicações legais tem a assinatura deste presidente, porque é ele quem toma as decisões. Não parece que essa era a verdade na Casa Branca anterior, e eu sei que o povo americano quer receber respostas sobre quem estava no comando, porque as decisões que foram tomadas neste lugar realmente destruíram nosso país, e nós merecemos chegar ao fundo disso. Marque lá atrás. Obrigado. Alguns grupos cristãos estão reclamando que não conseguem obter vistos tão rapidamente para viajar a Israel, e isso já foi levado à estação do embaixador Huckabee. A Casa Branca está ciente disso? Tem alguma reação a respeito? E isso faz parte da decepção atual com o governo de Netanyahu? Olha, não estou ciente disso, Mark, mas tenho certeza de que, novamente, nosso Conselho de Segurança Nacional está, assim como o Departamento de Estado. Como você sabe, os vistos de viagem passam pela equipe do secretário Rubio Ali, com quem trabalhamos muito de perto. Então, vamos verificar essa questão, mas eu sei que, de modo geral, este presidente e o governo realmente querem simplificar o processo de visto para facilitar tanto para os americanos que desejam viajar para o exterior, quanto para as pessoas do exterior que querem vir para o nosso país. A maneira legal. Eu ia falar com o cavalheiro acima de você, mas vai em frente, Libby. E então você. Ok, 2 perguntas para você. A primeira é que durante a cúpula nacional, o secretário Gnome sugeriu que poderia haver algumas mudanças nos limites de liquidez da TSA. O presidente está ciente disso? É uma ideia que ele está apoiando? E como seria esse cronograma e as mudanças? Claro. Eu repassaria a questão ao Departamento de Segurança Interna, mas vi os comentários do secretário Gnome e achei ótimos. No primeiro dia, ela perguntou à TSA, o que estamos fazendo, certo? O que estamos fazendo errado? Como podemos tornar as viagens aéreas mais eficientes e, ao mesmo tempo, manter a máxima segurança para passageiros e viajantes americanos? E eu sei que eles anunciaram que não será mais necessário tirar os sapatos no aeroporto, o que acho uma ótima notícia para todos nós que viajamos muito. Mas orientações ou decisões adicionais, claro, isso está sob a responsabilidade da secretária de Segurança Interna, e eu remeteria a questão a ela. A análise é sobre a viagem de Bondy e Burgum hoje para Alcatraz. Estou curioso para saber como será o financiamento para isso. E quem o presidente quer ver preso lá, se isso acontecer. Claro. Bem, essa foi uma ideia do presidente. Ele falou sobre isso em maio e orientou seu governo a revisar um plano de reabertura de Alcatraz, se possível. E é por isso que o procurador-geral e o secretário do Interior viajaram para lá hoje. Eles estão visitando o local. E se a prisão de Alcatraz for reaberta, ela ficará sob a responsabilidade do Departamento de Prisões. E o secretário do Interior também teria um papel importante nisso. Então, eles estão lá hoje para avaliar o local, e tenho certeza de que você ouvirá mais deles sobre isso depois. E só para dar continuidade, Libby, sobre quem o presidente quer ver abrigado em Alcatraz. Os piores dos piores criminosos deste país. Tanto criminosos americanos que condenam crimes hediondos, quanto criminosos estrangeiros ilegais. Antes da deportação também. Vai em frente. O Partido Comunista Chinês encerrará sua campanha para erradicar o Falun Gong, uma prática espiritual pacífica. Com a aproximação do aniversário dessa perseguição brutal, a Casa Branca tem alguma mensagem para o PCC sobre isso? Bom, eu vou conseguir uma para você e entraremos em contato. Vai em frente. O presidente do Brasil, Lula, disse recentemente que o presidente Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e não para agir como imperador do mundo. E ele também enfatizou que o Brasil está aberto à negociação. Gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso, o que o governo tem a dizer sobre isso. E especificamente, quais áreas estão atualmente abertas à negociação à luz das tarifas de 50% que foram anunciadas? Obrigado. Claro. Bem, o presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte para os Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre.
e vimos uma grande mudança em todo o mundo por causa da forte liderança deste presidente. Em relação ao Brasil, o presidente enviou uma carta ao Brasil anunciando a nova porcentagem da tarifa. Ele também instruiu nosso embaixador do USTR, Jameson Greer, a iniciar uma investigação sobre o Brasil sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974, criada para lidar com práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio dos emuários. Durante anos, sabemos que as regulações digitais do Brasil e a fraca proteção à propriedade intelectual têm prejudicado empresas americanas de tecnologia e inovação. E a tolerância deles com o desmatamento ilegal e outras práticas ambientais coloca produtores, fabricantes, agricultores e pecuaristas americanos que seguem padrões ambientais melhores em desvantagem competitiva. Portanto, este presidente sempre age no melhor interesse do povo americano e dos Estados Unidos da América e continuará a fazê-lo. Até mais. Agradeço o entusiasmo de hoje.